Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. E o Flamengo continua líder, independente da situação do final da rodada. O Flamengo é líder, ninguém acompanha mais o time do Flamengo nessa rodada. Ficou interessado, quer saber tudo o que a mídia falou? Então assista esse vídeo até o final. Mas antes peço que vocês se inscrevam no nosso canal e ativem o sininho de notificações, que assim que sair um vídeo novo você será notificado. E agora, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Seguindo ainda no assunto de mercado que o Bruno tinha solicitado, de volta para o Rio de Janeiro, para a gente falar sobre Gabigol, tá? Na perspectiva de cada clube. Começando, claro, com o Flamengo, que ontem, como a gente já mostrou, né, Pedro? O Marcos Braz foi questionado sobre isso. Qual que é a situação do Gabi? Não fica mesmo? Tudo bem, Mari? Mais uma vez aí, boa tarde para todo mundo. Marra, Mari Pereira, enfim, Bruno também. Todo mundo que está com a gente nesse Sport Center. Olha, um clima de fim de festa total para a passagem do Gabigol pelo Flamengo, né? Ontem ele ficou fora da lista de relacionados e assim vai permanecer até que seja dada uma solução. A entrevista do Júnior Pedroso, o agente do Gabigol, aos colegas do Sport TV na última sexta-feira, salvo engano, não pegou bem. Então o Flamengo se reuniu, o Marcos Braz, vice-presidente de futebol, se reuniu, conversou na verdade com o Júnior Pedroso para tentar chegar a uma solução, então chegar a uma definição sobre o futuro de Gabigol. Hoje, 1º de julho, a partir de hoje, Gabigol pode assinar com qualquer clube para defender esse clube a partir de 2025 e sairia livremente do Flamengo. Para sair neste momento, algum clube teria que pagar alguma rescisão, enfim, ao clube rubro-negro, e aí é isso que o Flamengo deseja, definir essa situação. Permanece até o fim do contrato, em 31 de dezembro, ou ele vai sair agora, tem alguma proposta em mãos, falou-se bastante em outros clubes. O Marcos Braz ontem até, numa passagem muito rápida para a maioria da imprensa ali, respondeu até outra emissora fartamente, mas foram 2 perguntas ali para a maioria da imprensa, muito rapidamente, ele chegou ali e falou com a gente. Então a gente agora tenta ouvir agora o que o Marcos Braz respondeu nesse curto período aí sobre a questão do Gabigol. Conversas com o empresário, futuro, staff, quanto tempo espera, enfim, o que pode ser possível ouvir do vice-presidente de futebol do Flamengo. Vamos acompanhá-lo. A gente entende a posição do staff, a posição do empresário, dizendo que não é uma proposta ideal. Eu acho que pelo menos o empresário passou para a imprensa que foi uma proposta assim que não foi honrosa. A gente não entende dessa maneira. A gente entende que foi uma proposta para tentar equacionar uma questão que a gente tem de um atleta importante, da envergadura do tamanho dele, mas a gente tem que respeitar a posição do staff. A partir do momento que eles chegaram e também se posicionaram que agora a curto prazo iriam procurar novos áreas, a gente está contribuindo com o empresário deles de não deixar completar o 7º jogo para que eles possam exercer o trabalho dedinho no mercado e tentar ajustar alguma proposta para o Flamengo. O que eu posso te falar de antemão é que o Flamengo tem que ser remunerado para que ele saia agora no meio do ano. Senão, ele fica aqui até o final do ano e no final do ano ele vai para onde ele entender que tem que ir. Entender tanto com ele para saber, não foi possível saber entender tanto, se era possível saber com o Marcos Braz exatamente o prazo que ele daria ou não. Ô Pedro. Mas deve ser 10 dias, 2 semanas. Ah, boa. É que eu acho que o seu microfone tava desligado aí nesse sentido, tava com o áudio um pouco ruim. Mas fica com a gente aqui no papo. Nós temos os 3 repórteres aqui no nosso telão, porque a gente passou o lado do Gabigol com o Pedro e com o Marcos Braz, e agora tem o Cruzeiro também, que está sendo o bicho-papão dessa janela. O Cruzeiro tem interesse em contratar o Gabigol, Vicky? Todo mundo que está nos acompanhando, olha, o Cruzeiro, destes nomes interessados no Gabigol, é o único que não vai entrar na disputa mesmo. E isso não é só porque não há negociação de fato em andamento, é porque o Cruzeiro, o próprio Pedro Lourenço, veio a público. Na última sexta-feira, ele deu uma entrevista para a Rádio Itatiaia durante uma inauguração de um novo empreendimento dele, que
não está na realidade do Cruzeiro a contratação do Gabigol e que ele está satisfeito com o número de contratações feitas o número feito nessa janela. Então, assim, é claro que se necessitar de uma contratação pontual por algum motivo de lesão, por alguma oportunidade de mercado, porque futebol a gente sabe que pode acontecer a qualquer momento, ele não está indisposto a fazer, mas ele está satisfeito com o que tem. Foi mais de 180 milhões de reais gastos, né? Então, assim, foram mais de 180 milhões de reais gastos. Então, realmente é um número muito alto. 6 reforços chegando para uma janela de transferências de meio de ano e que ele está super tranquilo quanto a isso. O que a gente tem com relação ao Gabigol desde o começo? Antes de se falar em Cássio no Cruzeiro, o Gabigol era uma ambição. Claro que é um nome bem avaliado pela diretoria. Claro que é uma ambição de qualquer clube brasileiro. Mas, dentro dos moldes e valores também, o próprio Pedrinho já falou isso para mim, numa conversa que a gente teve aberta, que ele falou, é irreal os valores. Então, a gente lembra que recentemente teve a situação da negociação com o Dudu, o Cruzeiro passaria ali a pagar por volta dos 2 milhões de reais de salário para o Dudu, seria um contrato alto e tudo mais, mas com relação ao Gabigol, neste momento, com esses 6 reforços que chegaram agora, a informação que eu tenho por aqui é que não há disputa por Gabigol da parte do Cruzeiro. Sim, é um jogador que interessa ao clube, assim como interessa a todos os outros times, e a gente sempre deixa no si, porque oportunidade de mercado é oportunidade de mercado, mas neste momento não há negociação e não há também esse interesse por trazê-lo agora, Mari. A gente fica de olho com as informações da Vitória, então, porque é isso, o Cruzeiro agora mais cauteloso depois de já ter gastado bastante na janela. E o Palmeiras nessa história, hein, Mendel? Porque a gente sabe que a Leila também gosta de, às vezes, ir lá no Flamengo, fala um pouquinho no ouvido e sai fora, né? Exatamente, Mário. O Palmeiras tem, sim, interesse no Gabigol. Tinha adotado uma cautela muito grande nessa negociação até ontem. Existe essa cautela, o Gabigol é jogador do Flamengo, tem contrato com o Flamengo até o final do ano, também tem o julgamento no CAS, que ainda não tem data definida pela tentativa de fraudar o exame antidoping, isso também, claro, tem sido avaliado pelo Palmeiras, mas um cenário mudou. A partir de hoje, né, dia 1º de julho, ele pode assinar um pré-contrato com outro clube. Então o Palmeiras, a partir de hoje, a partir desta segunda-feira, entra na negociação de forma mais concreta. A ESPN apurou que existe uma aproximação entre o Gabigol e o Palmeiras, que o interesse do Palmeiras teria agradado o Gabigol e que esse interesse do Palmeiras, essa negociação, tem o aval da presidente Leila Pereira. Então, claro, o Palmeiras tem esse interesse, já tinha conversado com o Bruno Henrique na outra oportunidade, já teve uma conversa prévia também lá atrás com o Gabigol, então o Palmeiras tem interesse nesse jogador, mas a partir de hoje vai avaliando também a situação da negociação com ele, para contar com o Gabigol no meio do ano, na janela de transferências, teria que desembolsar um valor muito alto, ainda depende, claro, também dependeria de uma negociação com o Flamengo, mas o fato é que a partir de hoje, a partir de 1º de julho, o Gabigol pode assinar um pré-contrato, então o Palmeiras entra de forma mais concreta nessa negociação, o Palmeiras que tem interesse na contratação do Gabigol. Mendel, valeu, obrigado, viu? E a gente vai ver alguns números, Mari, que mostram aí, olha só, o Gabigol com os técnicos do Flamengo, né? De 22 para cá. Paulo Souza, Dorival, Vitor Pereira e Sampaoli, todos com bons números, né? O Gabigol, de fato, era um titular importante na equipe. Com o Tite, isso caiu bastante. Mas aí, né, acho que nem é culpa do Tite, é muito mais em todas as confusões que o Gabigol se envolveu também nesses últimos meses, né, Mari? Só agradecer o Mendel e a Vicky, mas o Pedro tá com a gente ainda, tá? Pra gente ficar mais em cima também, porque ele é jogador do Flamengo, né? Sim. E aí, como é que vocês estão vendo isso e qual seria o melhor desfecho dessa história? O que você acha, Mário Marra? Eu ainda não estou convivendo muito bem com a ideia de que o Gabigol não é mais aquele Gabigol. Eu acho que isso pode ser um momento, pode ser uma insatisfação, pode ser, como você disse, as coisas que ele acabou entrando, né, as confusões, como essa última do exame antidoping. Porque eu acho que o Gabigol tem solução ainda, sabe? Sim. Eu não dou assim como... Tem muito pouco tempo que ele deixou de ser um grande artilheiro. Bom, ele foi um jogador lembrado em seleção, pouquíssimo tempo. Claro. Ele tem 27 anos. Ele não tem nem 30 anos, gente. Mas mas que em algum momento a gente está vendo no Flamengo, assim, me parece que o espaço
claramente diminuiu mesmo, sabe? Assim, e os números diminuíram e tal. Mas eu acho que o Gabigol ainda pode ter a carreira que ele já teve. Eu acho que ele ainda pode repetir e ser um jogador que decide Libertadores com alguma frequência. Decidiu 2 assim, né? Recentemente, inclusive. Mas eu não sei, sinceramente, se vai ser no Flamengo. Porque hoje não tem mais disputa. Hoje, aquele espaço é do Pedro. Uhum. E que está sendo muito bem ocupado. Muito bem ocupado. Os números dele caíram. Ele ficar, ele também não topa, né, o Gabriel? Assim. Se for jogar em outro lugar, mas assim, ele vai ter que se virar, jogar onde em outro lugar, né? O Flamengo se acertou. O que não parecia ser uma realidade há algum tempo, assim. O Flamengo parecia ser muito dependente do Gabigol. Hoje, não, o Flamengo resolve seus problemas. Mas eu acho que o Gabigol tem muito conteúdo para jogar. Ele estaria entrando num auge, num ciclo normal aí de um atleta no auge da condição física agora, né? Sim, e permanecer no Flamengo, que já foi uma coisa descartada nos moldes, né, de negociação, ele não vai se manter no alto nível, assim, nem retomar o alto nível, porque ele não tem espaço no Flamengo. Sim, e para ele estar nisso que você falou, né, no auge físico, técnico, ele precisa estar jogando. Mas ele não reconquista? Ele não é capaz de reconquistar? Eu não sei se será o suficiente para ele ser, por exemplo, a primeira escolha do Tite. Assim, eu acho que a briga já descartou o Gabriel, sabe? A briga entre os atacantes ali, entre até... se você pensar, então tá bom, então vamos recuar um pouquinho ele. Por vezes lá com o Dorival, ele fez esse papel de meia, ele vestiu a 10. E fez vai bem, bater, né? Vai ter choque ali com outros jogadores que estão entregando nessa posição. Então, eu acho realmente assim que o ciclo dele no Flamengo já acabou. Eu acho que encerrou já o ciclo dele no Flamengo, mas no sentido de que a vida após, pegando o caso do Everton Ribeiro, assim, sabe? Eu acho que, pro atleta falando, né? O Flamengo me parece já estar vivendo uma era pós-Gabriel. Eu acho que agora é ele. Sim. Eu acho que agora é ele buscar isso. Mas precisa ser no Palmeiras? Então, mas eu acho que pra mim, antes da conversa ser pra onde o Gabigol vai, eu queria colocar o Pedro nesse papo. Gente, a gente tá falando do Gabigol. Sim. O Gabigol saindo do Flamengo. Eu não sei, Pedro, se isso é uma Talvez pro rival desse período, mas né? Independentemente, assim, é o fim de uma era, é o fim do Gabigol, é o cara que vendeu mais camisa, é o cara que todo mundo faz a comemoração, é o ídolo, é o rosto. Você ainda nem terminou a pergunta, mas o 2024 dele, Mariana, explica muita coisa. Sim. É a camisa do Corinthians. Assim, até a camisa 10 que não deu certo com o Flamengo e tal. Sim. Mas o meu ponto é... Eu não sei, tá? Não tô falando que o Gabigol merece mais chance no Flamengo, porque não parece ser exatamente esse caminho. Mas, Pedro, como que tá a comoção? Porque pra mim como que a nação está dizendo adeus pro Gabigol? Sim. É uma relação que já foi terminada? O torcedor tá sofrendo? O torcedor tá triste? Como que está sendo isso? Ou se a relação já foi desgastada, que o torcedor hoje já se machucou tanto que ele falou, beleza, vai embora? Bom, Maria, eu acho que o que a gente pode classificar esse final de passagem do Gabigol, porque é uma final de passagem, seria surpreendente, eu acho, se ele permanecesse no Flamengo, a gente pode classificar como melancólico. Acho que seria a palavra... porque ele perdeu demais um capital de idolatria que ele tinha, que era muito alto. Ontem, por exemplo, você não teve uma manifestação no Maracanã, assim, por mais que ele não estivesse por lá, etc. Você não teve um Fica Gabigol, você não teve nada nesse sentido. Eu acho que a ruptura, pelo que a gente acompanha, etc., foi exatamente naquele momento ali do vestir a camisa do Corinthians. Naquele episódio ali houve uma ruptura muito grande, porque no dia anterior do episódio que ele vestiu a camisa do Corinthians, ele era reserva no jogo contra o Bolívar, salvo engano, e ele entrou no jogo, o Flamengo vencia de 3-0 e a torcida comemorou a entrada dele mais do que os gols contra o Bolívar. Um jogo importante, o Flamengo precisava para se classificar, então a idolatria dele ali estava muito alta ainda. A partir do momento que ele vestiu a camisa do Corinthians, teve todo aquele cenário, aí de fato dificultou demais a relação. Então foi um desgaste que já vinha de algum tempo, com alguns episódios, e aí se acentuou nessa questão de vestir a camisa do Corinthians. E aí internamente também já
havia um desgaste, essa questão da punição pela tentativa de fraude em exame antidoping também, relacionamentos internos, então foi esmilinguindo, assim, desgastando a questão do Gabigol, então está uma questão mais melancólica, muita gente não lamentando a saída. Óbvio que tem uma parcela considerável ainda que lamenta, mas tem uma grande parte também que acha que é melhor sair mesmo e era algo inimaginável há um tempo atrás alguém abrir mão, algum rubro-negro abrir mão do Gabigol e não sentir tanto assim. O que acho que a Mari está falando, e eu concordo, é no seguinte sentido, né? De 2015 para cá, os 2 jogadores mais decisivos do futebol brasileiro são Gabigol e Dudu. São quase 10 anos que são esses caras que decidem os títulos aqui no Brasil, e da metade desse período para cá, acho que a gente pode colocar o Hulk nessa história também. Mas de 15 para cá, é ininterrupto, que se não é um, é outro. Sim. E quando o Dudu esteve com o pé fora do Palmeiras, alguém bateu na mesa e falou, não vai. Não sei se foi a torcida, não sei quem foi, mas reverteram essa situação. A gente não nota que no Flamengo tem alguém, ou da torcida, ou da direção, ou do time, ou da parte técnica, ou dele, tentando reverter, né? Porque essa última declaração do Braz, pensa, ele está fora porque não completou os 7 jogos e foi atendendo um pedido do staff do Gabigol. Só que esse pedido ele vai até a página daqui a pouco, né? É isso. 3, 4 páginas mais para frente. Por quê? Porque se fechar a janela e se ele não sair, ele não saiu. Só que ele perdeu mais espaço ainda. Entende? Para ele voltar a jogar em setembro, outubro, novembro. É um tempo que hoje joga, parece que está a favor do Gabigol, mas se ele não sair, joga contra o Gabigol no Flamengo, né? Porque assim como o Braz abriu a porta do Flamengo para ele sair, a Leila também abriu. Mas aí a torcida falou assim, não, você não vai. E o jogador falou assim, não, eu não vou. E não foi, mesmo não tendo espaço no time, como o Gabigol também não tem. Mas nesse caso, você não vê a torcida falando... É uma questão de lesão, né? Sim, A volta do Dudu, ela é esperada, assim, no sentido de que... mas com esse tanto de reforço agora então, também... É isso, porque também não dá briga, né? Porque não dá pra contar que ele volte 100% isso. Tudo. Então, assim, você não vai... Né? Exatamente. Então, você não vai colocar nas costas de um único jogador toda essa questão. Mas no sentido que torcida falou não vai e o jogador falou não vou. Nesse caso do Gabigol, você não vê nem a torcida falando, nem ele falando, né? E pra mim, ainda tem um ponto importante que... O julgamento dele foi adiado agora para o segundo semestre. Não tem data, né, Pedro? Acho que ainda não tem data definida, certo? Ou tem? Não, ainda não. Ainda então, não. Assim... E se fosse retomada a pena, só um minutinho, se fosse retomada a pena, seria até abril de 2025. Então vai se arrastando, daqui a pouco chega até ao final da pena, né, também. Então, porque também, aí o Flamengo quer uma compensação financeira para ele sair agora. Aí você contrata o cara para daqui 2 meses ter um julgamento e ele não poder jogar bola. Ou o Flamengo não negocia e ele já pode assinar um pré-contrato. Né? E aí o Flamengo economizaria o que tem de salário até o final do ano. O que é que vocês acham? O Flamengo está certo em garantir, em exigir essa compensação financeira? Sim. Ainda mais com o Palmeiras na história. Eu acho Palmeiras, que né? Eu acho que sim. Mudar de graça, meu ídolo. Claro. Sim. Como o Corinthians fez com o Cássio, por exemplo. Entregar o jogador. E o Flamengo não precisa, assim, né? Não está precisando desse dinheiro como era no caso do Corinthians. E o Flamengo, ele não está dificultando também, né? Eu acho que isso é muito também pelo que representa o Gabigol para o Flamengo. Assim, o Flamengo, ele poderia dificultar a situação... O Braz ali entendeu junto com o empresário de que, então tá bom, então a gente não vai relacioná-lo porque tem esse limite de partidas e se ele for negociado agora, ele não pode mais jogar, né? O limite de 7 jogos, assim. Então, nas palavras do Braz, a gente obviamente não sabe o que acontece internamente, né? Se pode realmente ter ali um embate. Mas ele se coloca ali na condição de que, é um ídolo, as nossas condições são essas, porém, para ele... Não faz sentido. Então, como que a gente pode ajudar? O Flamengo também quer uma compensação financeira, então vamos ver um jeito que fique bom para os dois. Ô Pedro, a gente está falando de quanto, hein? Essa compensação financeira, né? No fim das contas, né? Pra sorrir, vai. Põe na mesa aí. O Alexandre Matos aumentando o volume. A Leila. O Braz aumentando o volume. Ele tinha na mão aqui. Pra todo mundo sorrir. Planilha o Augusto Melo, de bobeira, lá na casa dele, também falou assim, vai que. Vai se diminuiu.
Não, Bruno, eu não tenho informação de quanto o Flamengo quer pro Gabigol, porque eu acho que o Flamengo nem mesmo estipulou um preço. Depende do que chegar na mesa ali. O Flamengo analisar quais são as condições e tem essa questão também, quanto ele economiza liberando o Gabigol até o fim do ano. Sim. E essa questão de pedir uma remuneração, né, um valor pelo Gabigol, tem uma questão de se proteger também quanto não ficar com esse ônus aí de ter liberado também, porque no fim das contas, por mais que tenha desgaste, é um grande ídolo, você libera o Gabigol de graça, imagina um confronto Palmeiras e Flamengo na Libertadores com o Gabigol do lado verde, como é que ficaria também? Então é um risco muito grande, né? Então tem toda essa questão de proteção. Mas o contrato é até final do ano. Isso. O contrato até o final ele já pode desse assinar um ano. pré. Né? Se ninguém pagar para ter o Gabigol e preferir só assinar o pré-contrato e esperar, ele volta para o Flamengo. Vai acontecer, já vai dar pra... E a questão, claro, que é fundamental é do julgamento, né? Porque não só até abril de 25, mas essa pena pode ser estendida. Sim. Aí... Pois é, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O Flamengo que continua líder do campeonato. A galera aí venceu o jogo de ontem, né? Por 2-1, venceu o Cruzeiro no Maracanã, diante da sua torcida. A torcida fez uma festa incrível, né? O Flamengo, quero ressaltar novamente, mas toda vez essa conversa, sim, o Flamengo que colocaram lá uma montanha assim pro Flamengo escalar, dizendo que o Flamengo era o time que estava com mais desfalque, que ia lutar para se permanecer ali na parte de cima da tabela, né? Mas na mente deles era algo tipo de oitavo, de sexto, e o Flamengo, mesmo com os 10 desfalques, né, 7, depois foi mais 3, 10 desfalques, continua líder do campeonato. O Tite, como um gestor de pessoa, conseguiu tirar o máximo, conseguiu colocar, né, essa dificuldade do time do Flamengo à prova, né? O time do Flamengo começando a passar pela dificuldade de ficar com menos 10 jogadores, praticamente um elenco inteiro, né? Um time inteiro, e o Flamengo vai lá e com as peças que o Tite foi montando, consegue agora vencer quase todos os jogos, consegue pontuar quase todos os jogos e continua se consagrando líder do campeonato. Então, imagina aí o Flamengo, né, com todos esses desfalques, quando tiver com o time principal, como não irá jogar esse time. O Flamengo já está colocando medo nos adversários, né? Os caras vão enfrentar o Flamengo, já começa a se recuar, já começa a se fechar. E é isso. Se der espaço, os caras vão fazer gol. O Pedro não tem dó dos adversários. Abriu espaço, ele chuta pro gol e é 90% de gol, né? E vocês, o que é que acharam do jogo de ontem do time do Flamengo contra o Cruzeiro? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Espero que tenham gostado do vídeo, deixe seu like, comenta aqui embaixo, ative o sininho de notificações se for novo aqui no canal. Já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis, até a próxima. Fui!